Bom dia, estamos aqui começando a nossa oitava live, oitava aula da Jornada da Fidelização. Tenho visto várias pessoas aqui acompanhando todas, algumas pessoas me mandando dúvidas por direct, vocês podem continuar me mandando, vou respondendo à medida do possível e também respondendo aqui. Então, bom dia para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Natália Lima, cabeleireira, assim como vocês, e ajudo outros profissionais cabeleireiros a fidelizarem mais de 80% das suas clientes. Essa é a nossa meta. A gente tem uma carteira de clientes fidelizadas em 80%. Nath, o que significa isso? Significa que de 10 clientes que passarem na sua cadeira, pelo menos 8 clientes você precisa fidelizar. Algumas pessoas nem sabem sobre esses dados, né? O quanto de clientes elas têm fidelizadas, e por isso que é tão importante a gente passar por esse processo para entender o que a gente pode aprender mais para ter isso muito determinado. Por que isso determinado? Porque isso garante o seu sucesso. Isso garante que você tenha uma carreira sustentável, sólida, que você tenha a parte financeira sólida também, estruturada. Enfim, é para isso, certo? Então, bom dia para vocês. Estamos na quarta-feira, metade da semana. Eu não sei quem de vocês está atendendo, né? Tá fazendo atendimento normal, porque a gente tem várias pessoas de várias cidades, até tem uma pessoa de Santa Catarina que falou outro dia pra gente, né, que tá normal, mas a maioria de nós não está atendendo, não está normal, e apesar da gente esperar que isso aconteça, né, o mais rápido possível, a gente ainda não tem muito essa definição. Enquanto isso, a gente estuda, a gente acrescenta na nossa vida, valoriza aquilo que a gente pode valorizar, aquilo que a gente tem de melhor, para que na volta a gente também volte como um profissional diferente, né? Para que a gente volte com mais qualidade. Bom, hoje o tema é técnica e atendimento. Técnica versus atendimento. O que conta mais no processo de fidelização? Antes de falar sobre o tema propriamente, eu queria dizer para vocês que hoje de manhã eu estava pensando, né? Eu tenho esses momentos assim de pensar em algumas coisas, e hoje de manhã eu estava pensando em algumas coisas, e aí eu comecei a entrar em alguns Instagrams de pessoas que me seguem, que acabaram de me seguir, né? Recentes. E a maioria profissional da beleza, alguns são só cabeleireiros, outros são cabeleireiros e outras coisas, né, dentro do salão, o que acontece muito nos salões pequenos, que são profissionais que fazem mais de um serviço. E me veio assim uma sensação, olhando para alguns Instagrams, de unhas. E aí eu queria compartilhar a respeito disso com vocês. Eu gosto muito quando eu vejo um Instagram de unhas. Eu vou dizer para vocês o porquê. Eu vejo que a profissão de manicure é uma profissão mal paga, né? Porque não tem como você, mesmo quando você vai num lugar que a unha custa muito caro, ela é muito barata perto dos demais serviços do salão, né? E normalmente sempre eu vejo profissionais que são manicures mais velhas, então é difícil a gente ver uma profissional super jovem que é manicure. Por que isso acontece? Porque antigamente as pessoas elas acabavam sendo manicure por falta de opção e não por opção, assim como acontecia com o cabeleireiro, mas manicure ainda mais, e manicure se estendeu mais, né, esse conceito, por mais tempo. Então, era difícil ver uma manicure jovem. Por quê? Porque é uma profissão que ganha pouco, ganha menos, né? É uma profissão pouco valorizada. E aí, eu tenho visto algumas manicures jovens, eu tenho visto alguns Instagrams de manicure, e eu tô vendo, mais uma vez, alguma coisa dentro da área da beleza se reinventar.
Como eu já falei para vocês, por exemplo, em outras ocasiões, da sobrancelha. Porque olha só, a sobrancelha, os cílios, foi uma coisa que revolucionou. Por que eu falo que revolucionou? Porque antes a gente tinha uma sobrancelha que custava, vou falar de um valor médio, tá? Custava R$50 para tirar a sobrancelha. Então, tô falando de um salão médio, né? Não é um salão tão barato, mas também não é um salão muito caro. Então, custava R$50 para fazer a sobrancelha. De repente, o serviço é reinventado através da micropigmentação, microblending e outras características aí variações desse trabalho, que fazem com que esse serviço chegue a custar R$2.000, R$1.500, óbvio, tem os de R$200, mas, né, de um modo geral, para quem cobra R$50 de sobrancelha, tá cobrando R$2.000 para fazer uma micropigmentação. E é um serviço que também sai, né? Ele tem uma durabilidade de 1 ano, mas ele também sai. Se você fizer uma conta simples, então pega uma conta assim, uma pessoa faz uma sobrancelha a cada mês, mais ou menos, né? Então, antes o profissional que fazia sobrancelha simplesmente, ele ganhava no ano R$600 mais ou menos, se ele cobrava R$50. Hoje, com uma única cliente, ele recebe o valor de R$2.000 a cada vez que ela vai para fazer a primeira micropigmentação. Essa micropigmentação precisa ser refeita a cada ano normalmente, né? E ainda tem as manutenções e ainda você tem que tirar mesmo assim, porque aquilo que tá fora, o pelinho que tá fora, você tem que tirar. Então, vocês concordam que houve uma reinvenção de um trabalho? Um trabalho que antes era muito mais barato, que não tinha tanta valorização, que não tinha tanto valor agregado mesmo, né? O valor agregado era baixo, diferente, por exemplo, de um cabelo, que tem variações. Então, eu posso cortar o cabelo, eu posso pintar o cabelo, eu posso fazer mecha, eu posso fazer uma progressiva, eu posso, enfim, tem uma variação gigantesca aí pro cabelo. Mas na sobrancelha não tinha. E simplesmente foi criado. E se a gente pensar, realmente foi criado, foi reinventado, né? Já existiu a tatuagem de sobrancelha, né? Mas era uma coisa muito esdrúxula, as pessoas não faziam. E de repente foi reinventado ao ponto de pessoas que não precisam fazerem. De pessoas que têm tudo certinho, os pelinhos certinhos, fazerem só para valorizar, e valoriza. Então, na minha concepção, um serviço completamente reinventado. A unha, a mesma coisa. Então, antes a gente só tinha unha postiça, depois foi tendo um monte de variação, hoje tem a unha acrílica, gel, enfim, tem um monte de variação de unha. Mas foi um serviço reinventado também. Então, uma manicure que antes tinha, né, o poder de cobrar R$20, 20 e poucos reais, R$30 para fazer uma unha, hoje ela pode, talvez num espaço de tempo só um pouquinho maior, transformar esse valor em 10 vezes. Então, uma manicure que fazia uma unha que cobrava R$20, hoje ela pode fazer um outro tipo de unha e cobrar R$200. E essa mulher, ela também tem que voltar ao salão. Então, são serviços que foram reinventados, e eu fico muito feliz quando eu vejo uma manicure jovem se reinventando, porque daí isso garante que a gente não extingua essa profissão. Se a gente for visitar, por exemplo, países da Europa, a unha é muito cara, coisa assim, de comparar com o cabelo. E elas não faz cutícula, pinta só sem encostar na pele. Por quê? Primeiro, porque não tem mais esse tipo de profissional, certo? Lá, porque foi extinto. Por quê? Porque qualquer coisa que você fazia ganhava mais do que ser manicure. Então começou a ficar extinto demais, começou a ficar caro demais, as pessoas fazem menos quando é muito mais caro, e aí não tem público, não tem demanda, não tem mais pessoas querendo ser manicure. Então a gente precisa cuidar para que isso não aconteça, sabe? Na nossa cultura. A gente tem cultura muito forte de fazer a unha e tal, mas se isso não for reinventado,
as pessoas acabam o nosso trabalho acaba não girando a roda. E isso vale para tudo, isso vale para o cabelo também. Por isso que nós somos profissionais criativos também. E nós precisamos nos desenvolver nesse aspecto. O que eu posso criar de novo? Pode ser você a primeira pessoa a criar uma coisa nova, tá certo? E aí, passeando por esses Instagrams hoje de manhã, né? Eu vi esses Instagrams de manicure e eu achei muito legal. Porque queria compartilhar isso com vocês também. Às vezes a gente faz do nosso Instagram um portfólio, né? De cabelos, e só tem cabelo, e todos os cabelos da mesma posição, quase que às vezes todos da mesma cor. E eu queria dar alguns pontos de vista meus a respeito disso, baseado em tudo que eu já fiz de curso e de informação que eu já tive. Incluam coisas dentro do seu Instagram. Por mais que você tenha, lógico, o seu trabalho, porque é para isso que serve, né? Você precisa mostrar o seu trabalho dentro do seu Instagram, mas inclua dicas, por exemplo, para os seus clientes, que você pode fazer uma artezinha, você pode escrever uma frase. Hoje, até no Instagram, aqui a gente consegue fazer naquele criar, né? Você consegue fazer uma frase, sei lá, e copiar e pôr no seu Instagram. Copie, façam frases com dicas para os seus clientes. Façam frases com dicas assim, por exemplo, calma que já vai passar, sabe, esse momento todo. Enfim, coisas relacionadas ao seu momento que você está vivendo versus o momento que o seu cliente está vivendo. De cuidados em casa, enfim, dicas. Coloquem isso também no seu Instagram para que não fique aquela coisa engessada, só cabelo, 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 cabelo. Tem gente que nem tá fazendo e aí tem que ficar postando até coisas antigas, claro, pra mostrar tal, e meio que não faz sentido, né? Mas você tem que incluir isso também no seu Instagram. E você pode sim misturar o seu Instagram profissional com o seu Instagram pessoal. É legal você fazer isso porque traz um pouco mais de proximidade entre você e o seu cliente. Aí já tiveram algumas discussões assim, mas você entra no Instagram profissional de uma pessoa e tem lá uma foto da pessoa de biquíni. Eu particularmente não vejo problema de ter uma foto da pessoa de biquíni se essa foto for coerente. Entende? Tem fotos de biquínis e fotos de biquínis. Então, de repente, você tem uma foto lá que é vulgar, que não corresponde àquilo que a sua cliente gostaria de ver. Aí eu acho que é ruim. Mas se for uma foto bonita, uma foto legal, uma foto agradável, que demonstre um momento seu, tô dando um exemplo do biquíni, mas é qualquer coisa, tá? Do que você come, enfim, de qualquer coisa. Que tiver coerência com a sua marca pessoal, faz parte, você pode postar isso. Porque isso vai dar para o seu Instagram um aspecto, uma nuance diferente para quem tá vendo, certo? Bom, isso é uma das coisas que eu vi passeando pelos Instagrams. E a outra coisa foi uma coisa muito legal também. Tem um cara que eu sigo, que é um escritor, e um dos livros que eu li que eu mais gostei até hoje foi Moda com Propósito, desse cara. Depois eu passo o Instagram para vocês. E normalmente eu gosto do Instagram dele, mas hoje eu entrei e tinham muitas coisas legais, mas uma coisa me chamou muito, muito a atenção. Ele postou um manual um manual prático do novo momento que a gente está vivendo. E esse manual simplesmente se chama Escutar é o Novo Abraço. E eu achei isso incrível. Faz todo sentido com o que a gente tem falado. Outro dia mesmo a gente estava falando sobre a escuta, eu expliquei para vocês sobre a diferença entre ouvir e escutar. Nós falamos sobre o diagnóstico, mas isso fez muito sentido para mim. Isso foi muito de encontro a tudo aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está estudando aqui. Então, escutar é o novo abraço, foi o manual que ele postou. E por que isso teve sentido para mim? Por que isso foi legal? Porque ele explica como praticar uma escuta ativa. E aí isso foi novo para mim, apesar de a palavra ser nova, escuta ativa, foi muito de encontro com o que a gente falou. Porque nada mais é do que praticar uma escuta em que você fala menos do que escuta mais do que fala, né? Presta muito mais atenção na pessoa antes de dar o seu veredito. Isso tem total relação com o diagnóstico que nós falamos.
Então, pensando nisso, em que a escuta é o novo abraço, no conceito de uma pessoa, por exemplo, como esse cara, que é um escritor, que está pensando lá na frente, a gente pode dizer que tudo que a gente falou sobre o diagnóstico faz sentido e vai pegar. Por que eu quero dizer isso? Porque as clientes, elas estão sentindo falta, exatamente, todos nós, do abraço, do toque, e salão é muito isso, né? Salão é toque, salão é abraço, salão é proximidade, salão é você entender às vezes que a pessoa tá com um problema, salão é você fazer um carinho na pessoa, né? Só o fato de você lavar o cabelo dela já faz com que aquela pessoa se sinta melhor e se sinta mais acolhida. Às vezes ela não tem nem esse toque dentro da casa dela. Só que nós não vamos poder fazer isso, né? Nós estamos evitando, então a gente vai chegar no salão e a gente não pode dar um abraço, a gente não pode dar um beijo na pessoa, a gente não pode se aproximar muito, a gente tem que ficar com máscara, ou seja, a gente não consegue mais conversar com a nossa cliente. Às vezes acontecia isso, né? Até com os próprios profissionais, a gente conversava meio que com olhares, a gente conversava, falava coisas que às vezes não precisava ser gritada, né? Mas isso tudo, infelizmente, vai ficar um pouco restrito. E aí a gente precisa se reencontrar dentro desse processo todo. Então, como é que eu posso me reencontrar dentro do salão para ter essa aproximação com o meu cliente? Para ter esse vínculo, né, que a gente tem tentado formar para que a gente fidelize a nossa cliente. E aí eu achei incrível essa frase, porque ela vai total de encontro com tudo isso e com tudo que a gente já falou, que a escuta é o novo abraço. Então, realmente fazer aquele diagnóstico inicial e mais, acrescentar naquele diagnóstico inicial, não só aspectos profissionais, mas perguntas do tipo, como é que você está se sentindo? Nath, mas daí eu vou ser psicólogo da pessoa, já não tenho tempo para fazer o cabelo e vou ser psicólogo da pessoa. Existe um tempo que a gente precisa se dedicar à fidelização. Existe o tempo de atuação, né, que a gente tá ali e a gente vai fazer aquele cabelo e a gente vai fazer aquela entrega, mas existe um tempo da fidelização, do vínculo, do criar confiança, e esse é o tempo. Então, mas eu não quero ficar falando com as clientes de assuntos pessoais delas. Não, não é para você falar mesmo. É só para você ouvir. O processo é de escuta e não de falar. Nesse processo aqui, se fala muito sobre isso. Eu preciso escutar antes de dar o meu veredito. Eu preciso aprender que tem opiniões diferentes das minhas. E gente, tudo fez sentido, assim. Eu preciso estar de olho na opinião daquela pessoa para daí eu fazer um cabelo nela que vai fazer sentido para ela, que ela vai gostar daquele cabelo. Eu preciso fazer muito mais perguntas. Todo mundo, aprendam isso, gosta de falar da sua própria vida. Todo mundo gosta de falar da sua própria vida, todo mundo gosta de falar dos seus próprios assuntos. Você quer conquistar uma pessoa idosa, você faz pergunta para ela da vida dela. Ela ama, por quê? Porque ninguém na casa dela tem paciência de ouvir as histórias dela, ninguém. Ninguém mais tem paciência com ela, propriamente. Então, a paciência é uma arte que pode fidelizar uma cliente. Olha que coisa mais simples e que coisa mais boba. Então, todo mundo gosta de falar da sua própria vida, certo? São raras as pessoas que são mais silenciosas, que são mais reservadas, que não gostam de falar. Então, a única coisa que você precisa fazer é perguntar. Você não precisa falar nada, só pergunta. Faz um processo de pergunta. Às vezes a gente, até como profissional, até cansa de falar, né? Porque a gente tá cansado e tal. E aí a gente confunde isso com não querer conversar. Ai, tô tão cansada, já atendi 10 clientes, todas elas querem falar e todas elas querem... Enfim, e aí você tem que responder tal. Mas se você fizer perguntas, se você inverter esse processo, vai ser muito mais simples para você e a cliente vai ficar muito mais feliz. Então, vamos aprender esse processo de escuta. Vamos aprender a colocar isso dentro do nosso dia a dia. Então, a gente já falou sobre isso. Para quem perdeu algumas das aulas aí... lá no meu canal do Telegram já tem o link com todas as aulas passadas, tá bom? A gente tá na 8ª aula, mas da aula 1 à aula 5 já estão disponibilizadas. E uma delas nós falamos muito
claramente sobre o diagnóstico e sobre esse processo de escuta que eu só tô relembrando hoje porque vi uma coisa muito legal e aí quis compartilhar com vocês. Mas para quem quer ver no detalhe ou para quem quer ver de novo, tá lá. É só vocês entrarem no meu canal do Telegram que tem o link, tá certo? Então, para quem tá chegando aí, só antes da gente entrar aqui exatamente no conteúdo, que isso daqui tudo já foi um conteúdo, né? Mas eu sou Natália Lima, cabeleireira, assim como vocês, ajudo profissionais cabeleireiros a fidelizarem mais de 80% de seus clientes, principalmente através do atendimento e não puramente da técnica, apesar de considerar a técnica muito importante, ok? Nós temos um encontro, não sei se vocês todos que estão me vendo já se inscreveram, se vocês não se inscreveram, vão lá para se inscrever, tá? No dia 2/7 às 7h30 da noite, e eu vou falar sobre como eu fidelizo as minhas clientes. Claro que tudo isso já é um pouco desse processo, mas eu vou falar coisas inéditas que eu não falei aqui sobre como fidelizar, como que eu consegui conquistar a minha carteira de clientes, como que hoje eu tenho um número de clientes alto, que me sustenta emocionalmente, financeiramente, que não fica sempre mudando, porque eu não sou uma profissional de primeira vez, nós já falamos sobre isso também, o quanto é penoso você ser uma profissional só de primeira vez, quer dizer, o seu cliente vai por causa do seu Instagram, mas ele nunca fica, porque você faz algumas coisas que não são compatíveis àquilo que ele viu no Instagram, apesar, às vezes, até de gostar do cabelo, certo? Bom, então vamos lá. O que é o atendimento? A gente está falando hoje sobre o que pesa mais no processo de fidelização, o atendimento ou a técnica. Ontem nós falamos muito sobre a importância da técnica, o quanto eu considero importante, né? Mas o que é o atendimento em si? O atendimento, na minha concepção, é o conjunto de ações e atitudes que levam a uma sensação para cliente, certo? Então, assim, isso é em absolutamente tudo. Então, quando a gente está, por exemplo, num restaurante e a gente considera aquele restaurante como um restaurante de bom atendimento, vocês podem observar que não é a comida, não foi uma coisinha pontual que aconteceu, foi um geral, né? Você foi bem atendido, a comida estava legal, o garçom foi super atencioso com você, o banheiro estava ok, enfim, são várias coisas. Então, o que é o atendimento puro? São várias coisas, então é um conjunto de ações e de atitudes que levam a uma sensação para o cliente. Agora, olha que interessante, é um conjunto de ações e atitudes na maioria das vezes, não é um conjunto de coisas, entende? Não é um conjunto de estrutura. O atendimento normalmente não tem nada a ver com a estrutura do lugar. Então você pode, por exemplo, se você tem um lugar lindo, um lugar, um restaurante que você acabou de abrir com toda a arquitetura mais moderna possível, enfim, você pode considerar que aquele restaurante ele tem um bom atendimento porque ele tem essa super estrutura? Não, ele pode ter um péssimo atendimento. Então, o atendimento, ele não está relacionado com a estrutura, ele não está relacionado com coisas, ele está relacionado com atitudes, ele está relacionado com pessoas, ele está relacionado com ações. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente está, como a gente está agindo, o que a gente está trazendo para o cliente. Isso faz parte do processo de atendimento e não as coisas e não a estrutura. Então, eu já falei para vocês, não adianta de nada eu ter um salão maravilhoso, eu ter um salão lindo e eu ter um péssimo atendimento. São coisas distintas e que o fato daquele salão ser maravilhoso não quer dizer que aquele salão tenha um bom atendimento. E às vezes a gente tem uma salinha pequenininha que não tem estrutura nenhuma, mas a gente tem um excelente atendimento. E aí, nesse aspecto, o que conta mais? Sem dúvida nenhuma, o que o cliente mais busca é o bom atendimento. Muito mais do que a boa estrutura. Claro que mas o que o cliente quer? Lógico, uma boa estrutura com bom atendimento, de preferência com bom técnico. Isso é o profissional ideal, né? O profissional que tem todas as bases
estruturadas. Mas se você pudesse escolher uma coisa, se puder escolher uma coisa, seja um profissional de bom atendimento. Até porque fazer o bom atendimento não custa tanto dinheiro como ter estrutura, não é tão desgastante como você, por exemplo, agora então para eu conseguir ter um lugar legal, vou ter que abrir um salão, vou gastar dinheiro com isso e tal. Não, às vezes você consegue fazer tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pensa que seria legal dentro do seu salão, você até consegue fazer num salão que já existe, sem você gastar tanto dinheiro nisso, investindo toda a sua energia no seu atendimento, tá? Porque ele depende simplesmente de você. Não é algo sistematizado, assim, não é algo engessado. Porém, tem que ter um processo por trás, porque se não tiver o processo, acontecem as falhas. Então eu vou explicar isso para vocês. Quando eu falo que não é sistematizado, é porque não é uma coisa que o cliente sinta como um robô, entende? Então por que ainda a gente não conseguiu substituir no mundo inteiro, se fala tanto disso, pessoas em alguns pontos, né? Em algumas coisas estratégicas, porque nem tudo o robô, por exemplo, consegue fazer. Então, o atendimento, ele tem um processo por trás dele. Então, Nath, o que é processo? São etapas para você concluir alguma coisa. Então, por exemplo, já falei várias vezes para vocês do meu processo de fazer um corte de cabelo. Normalmente, o que eu vejo, assim, em 70% dos casos dentro do salão cliente chegou para cortar o cabelo, o profissional, quando tem assistente, nem olha para o cliente, mas quando não tem assistente, pega o cliente na recepção, já leva para o lavatório, lava o cabelo do cliente enquanto fala sobre assuntos pessoais. Quando senta na cadeira com o cabelo molhado, penteia, divide o cabelo, põe capa no cliente e pergunta: como que você vai querer cortar? Tudo errado. Por que tá tudo errado? Porque o profissional não teve oportunidade de ver o cabelo daquela cliente seco para saber como que é a estrutura, como que aquela cliente usa aquele cabelo no dia a dia dela, se ele tá escovado ou não, para saber que tipo de corte você vai fazer, se é um corte para uma pessoa que escova todos os dias ou não. Nath, mas isso daí eu só pergunto, eu já sei. Não, você não sabe. Porque, primeiro que a cliente sempre fica naquela angústia, mas se você não vai ver o meu cabelo antes de lavar, a cliente sempre fica nessa angústia, porque a cliente quer que você veja o cabelo dela na realidade, no dia a dia, como é que ele fica sem lavar. Então o cliente ele já quer isso, ele já anseia por isso e o profissional não faz. Mas você me dizer que você consegue fazer isso sem você com o cabelo molhado, com a cliente sentada, é mentira, porque você não consegue. Fora isso, já pega um gancho dos profissionais que reclamam que não vendem tratamento. Óbvio que você não vende tratamento. Você não olhou o cabelo da sua cliente, você não olhou um suposto problema no fio dela, um suposto problema no couro cabeludo dela, como é que você quer oferecer um tratamento com propriedade? Aí depois que ela tá sentada no lavatório, não adianta você falar, vamos fazer um tratamento? Baseado no nada, ela não vai fazer mesmo, certo? Então, o processo tá errado. Então, nesse caso, por exemplo, qual que é a diferença entre você fazer desse processo um robozinho, né? E você fazer desse processo um processo humanizado, vamos dizer. Eu consigo, se eu tiver um processo de a cliente chega, eu levo ela para minha cadeira com cabelo seco, sem colocar capa, sem nada, eu converso com ela, analiso o que vai ser feito e depois eu levo ela para o lavatório, baseado naquilo que a gente conversou. Então, já tendo oferecido um tratamento ou nem tendo oferecido um tratamento, mas já entendendo como é que vai ser aquele corte. Pronto, daí o processo tá certo. Agora, como que eu faço para não fazer com que esse momento se torne muito engessado? Eu não preciso fazer isso de uma forma muito rigorosa, por exemplo. Eu não vou ter contato com o cliente. O assistente que vai pegar o cliente na recepção vai sentar na minha cadeira, aí fica sistematizado. E aí esse sistematizado dá uma sensação para o cliente de não acolhimento, entende? Então a gente precisa fazer isso de uma forma humanizada. Então eu receber o cliente com carinho, com atenção, eu fazer com que o cliente sente na minha cadeira,
eu não simplesmente já ir perguntando para ele, eu primeiro faço esse contato pessoal, e aí como que você tá e tal e tal. E daí eu já, vamos falar do seu corte, depois a gente fala desse assunto. Então se você por acaso entrou num assunto pessoal que ele quer fazer, que ele quer falar, enfim. Entende? Então é a maneira como a gente consegue trazer para o atendimento uma coisa mais humanizada, porém com processos. E por que sem processo não funciona, Nath? Porque daí com cada pessoa você vai fazer de um jeito. E se você precisar ensinar, por exemplo, um assistente, você não vai conseguir. Por quê? Porque cada pessoa você faz de um jeito, como é que você vai querer cobrar isso? Então precisa ter um processo, precisa ter um passo a passo mínimo, porém humanizado, certo? Então é assim que a gente faz com que o processo do atendimento seja muito mais pessoal, muito mais humano, ok? Os salões pressionam os profissionais em atender mais e mais, é mercado, por isso não trabalho para salão. Legal, tá vendo? É uma opção do Thiago, né? Que considera isso. Thiago, eu acho assim, a gente tem que procurar trabalhar num lugar que tenha a mesma... que tem os mesmos conceitos que a gente, sabe? Que pense da mesma maneira que a gente. Realmente, eu concordo com você que tem salões que tem o foco do fluxo. Então, eles querem que você atenda muito cliente porque o foco deles é o fluxo. Mas eu tenho uma notícia para te dar. É provável que esses salões, eles não consigam se sustentar por muito tempo. Nesse momento pós-pandemia, por exemplo, é o momento de repensar isso já. Né? Porque é um momento que, se você não tiver vínculo, se você não tiver um mínimo de confiança, um mínimo de afeto, você não consegue fidelizar. E você pode reparar que a maioria desse tipo de perfil de salão é um salão que como que eu posso te dizer? Que não tem fidelização, né? O cliente que entra, ele não se importa com quem ele vai fazer, porque o que ele precisa é de agilidade. Então, assim, tem mercado para esse tipo de salão, mas eu posso te garantir que não são todos os salões que são assim, né? Existem os salões que têm o foco no cliente, que estão preocupados com o cliente, mas eu acho que é uma opção, né? Se você conseguiu trabalhar sem estar dentro de um salão, eu acho que é ótimo. Mas existem salões caso você queira trabalhar num salão um dia, tá certo? Bom, e quem consegue esse processo do atendimento, né? Que profissional que consegue alcançar esse resultado de você dar atenção para o cliente, de você humanizar o seu processo, enfim, quem que é o profissional que consegue fazer isso? Normalmente é qualquer um que está disposto, porque olha só, a gente está dizendo aqui que é um conjunto de ações e atitudes, ou seja, ele depende muito mais da maneira como você age, né? O atendimento ele depende muito mais da maneira como você age do que propriamente de quanto dinheiro você tem no bolso, de quanto você pode investir ali na sua profissão. Então, já tem essa questão. Depois, ele é ele é um sistema que depende muito mais dos processos que você vai incluir. E dentro, às vezes, de um mesmo salão, que trabalham vários profissionais, cada um pode ter um processo diferente, né? A não ser que seja um salão muito rigoroso com relação ao processo, que, sinceramente, eu não conheço no Brasil. Eu conheço fora, mas no Brasil não tem um salão que seja assim, tão sistematizado, que você tenha que fazer exatamente aquilo do começo ao fim. Então, a não ser que seja nesse caso, que, como eu estou dizendo, não tem, você pode incluir o seu próprio processo. Então, cada profissional pode incluir o seu próprio processo, às vezes estando dentro do mesmo salão. Então, enquanto, por exemplo, no salão mesmo que eu atendo, enquanto eu recebo o meu cliente, sento o meu cliente na minha cadeira para conversar com ele antes do corte, tem profissionais que não fazem isso. Tem profissionais que levam o seu cliente direto para o lavatório. Então, dentro do mesmo salão, acontecem coisas diferentes. Então, você tem essa certa liberdade de fazer isso. Então, quando a gente fala em quem está disposto, quem que é o profissional que consegue alcançar um resultado de atendimento, é qualquer profissional que queira, né? Porque hoje a gente não tem tantas limitações assim que impeçam com que a gente não atue
no atendimento da maneira como a gente quer, certo? Então, olha, o Thiago tá dizendo que é isso mesmo, né? Que são realmente perfis de clientes que não fidelizam. E assim, Thiago, nem adianta a gente insistir nesse cliente, porque às vezes o que esse cliente quer é justamente a agilidade, é justamente o tempo rápido dentro do salão. O que esse cliente quer, às vezes, o não contato pessoal com o cabeleireiro, né? A falta de contato. O que às vezes esse cliente quer é otimizar o tempo dele. Às vezes ele quer trabalhar enquanto ele faz o cabelo. Então, são perfis diferentes de clientes dentro de estratégias diferentes também de atendimento. Agora, eu também tenho minhas dúvidas se esse tipo de profissional nunca passou por um profissional, se esse tipo de cliente, perdão, nunca passou por um profissional que impressionasse ele, tá? Que entregasse algo que ele não estava acostumado. Porque veja só, esse tipo de cliente, ele tá acostumado a sempre frequentar esse tipo de salão, concordam? Então, o profissional que o cliente que ele quer essa agilidade e tal, ele tá sempre acostumado a frequentar o salão de fluxo. Então, normalmente, ele não se depara com um profissional que tenha tanta qualificação ao ponto de chamar a atenção dele, ao ponto de fazer, por exemplo, uma pergunta para ele. O que você quer fazer hoje no seu cabelo? Alguém já te fez um diagnóstico? Você me dá licença de fazer um diagnóstico em você? Você tem 5 minutos para fazer um diagnóstico? Enfim, de repente, esse cliente pode ser, tá? Uma estratégia, um profissional, por exemplo, que queira fidelizar clientes, trabalhar dentro de um salão desse com esse diferencial justamente. Claro que você vai se deparar com os clientes que não querem fazer isso, mas de repente você pode se deparar com clientes que se surpreendam e digam, eu nunca fui atendido assim aqui antes. E esse cliente pode fidelizar com você, certo? É uma opção. Eu penso como receberia essa pessoa na minha casa. Perfeito, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer isso sem confundir as coisas. Então a gente já falou sobre profissional e pessoal. Uma coisa é a gente, por exemplo, tá? O cliente chega, normalmente o cliente quer falar, eu acho que o cliente é que tem que falar mais coisas pessoais. Então eu, por exemplo, me reservo muito nas minhas coisas pessoais. Então, por exemplo, agora eu tô grávida, né? E aí todo mundo quer saber da minha gravidez, todo mundo quer saber de quantas semanas eu tô, como é que vai chamar o bebê e tal. Mas eu me reservo a responder essas perguntas dos meus clientes, para, obviamente, ser educada. Mas sempre puxo um gancho para uma pergunta para o cliente. Então, por exemplo, então me conta da sua experiência. Você já é mãe, você já pode me contar da sua experiência. Por quê? Porque volto sempre naquele princípio. As pessoas, elas querem ser escutadas. Então, por exemplo, já ouvi a respeito do cabelo dela, já tô naquele momento de processo, de fazer, que eu já não preciso mais perguntar nada pra ela, né? Tô executando. Sempre puxo uma pergunta, muito mais do que falo, por exemplo, do que eu tô sentindo, do que eu tô passando e tal. Então, eu sempre pergunto, e aí a pessoa revive o momento dela, e isso sempre cria mais vínculo. E sabem uma outra coisa muito interessante nisso? É assim, no começo, eu escrevia. Hoje eu desenvolvi outras técnicas e procuro tentar lembrar, e quando não lembro, chamo uma assistente minha e falo assim, nossa, queria lembrar do que mesmo que eu falei com aquela pessoa na última vez, porque olha só, pensa aqui, eu nunca vi uma pessoa e de repente eu faço várias perguntas para ela na primeira vez. Então eu pergunto com o que ela trabalha, pergunto se ela tem filhos, pergunto algumas coisas pessoais, tá? Lógico que na medida que eu vou tendo essa liberdade. E aí, na outra vez que ela vem, numa próxima vez que ela vem, eu já entendo que eu comecei a fidelizar, certo? Porque ela voltou. Aí, eu falo de alguma coisa que nós falamos daquela vez. Então, por exemplo, passou 3 meses e eu pergunto assim, e os seus 2 filhos, como é que eles estão? Então, eu faço uma pergunta bem direta de um assuntinho assim, qualquer coisinha que eu lembro daquela cliente. Gente, a cliente fica impressionada. Ela fala, nossa, como é que você se lembra disso? Então, isso foi uma das técnicas que eu utilizei para fidelizar clientes, porque isso fideliza. Você demonstrar um interesse pela história da sua cliente, você lembrar da sua cliente, porque pensam que tem clientes que voltam para um lugar
E ela não é nem lembrada. Eu tenho até uma história muito triste, acho que eu posso contar aqui pra vocês, muito triste mesmo, de uma cliente que eu atendi uma vez. E, nossa, eu fiquei muito sentida com aquela cliente, porque é o seguinte, eu atendi uma cliente, fiz uma mecha no cabelo dela. Essa cliente volta 8 meses depois, mas normalmente eu lembro dela fisicamente, eu lembro da aparência, né? Vi no sistema que ela já tinha vindo antes, mas eu não lembrava daquela cliente. Eu não lembrava de jeito nenhum. Só que então, no retorno dela, ela voltou careca. Eu não tô exagerando, tá? Ela voltou careca, com um curativo aqui no peito. Então ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, ela tava com câncer. E eu fiquei muito impressionada, porque aquela cliente estava marcada para fazer corte comigo. Eu fiquei muito impressionada quando ela chegou, né? E aí, assim, meio que sem reação, porque, poxa, o que você faz com uma pessoa que chega no seu salão sem cabelo? Ela tinha assim, gente, eu não tô exagerando, era um cabelinho assim, ó, bem pequenininho, só que um aqui, um aqui, um aqui, sabe? Bem como se estivesse nascendo pelinho assim no cabelo dela. E aí eu fiquei sem reação. Chamei essa cliente e fiz o mesmo processo. Sentei ela na minha cadeira, conversei com ela, perguntei o que ela gostaria de fazer. Ela falou que gostaria de cortar o cabelo, porque ela não estava se sentindo bem com aquele cabelo. E eu fui conversando com ela, perguntei o que aconteceu. E num determinado momento do atendimento, ela me disse assim, Nath, você não lembra mais de mim, né? E aí foi outro baque, porque eu já tava baqueada, eu já tava meio passada. Aí foi outro baque. E eu fiquei surpresa, né, dela ter falado aquilo, até porque, olha a expectativa dela, era que eu lembrasse dela. Ela falou assim, eu sei, mas é porque eu perdi X quilos, e tudo em mim mudou, e aí não dá mesmo pra você me reconhecer mais, mas eu vim aqui tem 8 meses, eu fiz uma mecha, eu fiquei apaixonada, e logo eu engravidei. E aí, quando eu engravidei, eu descobri um câncer de mama e agora eu tô curando esse câncer de mama, eu consegui ter meu bebê. Enfim, gente, eu fiquei muito chateada. Primeiro porque não tinha o que cortar, não tinha como cortar. E eu cortei o cabelo dela, tá? E eu cobrei pelo cabelo dela, porque foi outro constrangimento. Eu não sabia se eu cobrava, se eu não cobrava. E daí eu na minha cabeça, assim, pensei, poxa, é melhor eu cobrar desse cabelo, porque se ela veio no salão nessas condições, é porque ela já sabe as condições que ela está. Talvez, eu acho, tá? Eu infelizmente não consegui mais, nunca mais contato com ela, então eu acho que essa pessoa faleceu. Então é trágica, né? Mesma história, eu não tava pensando em contar pra vocês, mas me veio na cabeça agora por causa, né, desses assuntos que a gente tá falando. Mas assim, aquela cliente, naquele momento, talvez ela quisesse ir pela última vez no salão. Foi isso que eu pensei, sabe? Porque é impossível, não tinha como aquela pessoa cortar o cabelo. Ela foi com dreno no salão, pra vocês terem uma ideia. Ela tinha acabado de fazer a cirurgia, ela foi com dreno pra drenar, né? Ela tinha tirado mama e tal. Então ela foi assim, no momento pós-cirúrgico praticamente, né? Quando o cabelinho dela começou a nascer. E, enfim, essa pessoa só queria se sentir, talvez pela última vez num salão, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de entender o que cada um vai buscar no salão. Então, tô contando isso pra vocês porque eu sempre procuro lembrar das pessoas. Sempre procuro pegar alguma coisa pra falar assim, poxa, eu lembro dessa pessoa. Essa pessoa, na segunda vez que vai comigo no salão, ela precisa saber que eu lembro dela. E assim, saber que você lembra quando você atende uma cliente por dia é uma coisa, mas quando você atende 10 clientes por dia, 12 clientes por dia, você lembrar da história dessa pessoa é muito importante no processo de fidelização. Então, arrumem formas de vocês também lembrarem, nem que vocês tenham que escrever a respeito disso. Histórico de cliente é extremamente importante. Até no meu curso eu falo sobre isso. O histórico é eu saber quando, porque daí eu soube, né, que essa cliente tinha ido realmente uma vez, tinha feito mecha comigo, mesmo assim eu não consegui lembrar da fisionomia dela, antiga, né,
Mas o histórico dessa pessoa é muito importante. Eu saber o que ela fez da outra vez é muito importante. Por exemplo, eu sei através de um histórico, por exemplo, se a pessoa tem hábito de fazer tratamento nas mechas ou não. Então, assim, se eu já fiz o tratamento uma vez nas mechas dela, tá mais fácil dela fazer um tratamento de novo, porque ela sabe o benefício. Eu não preciso ficar falando, batendo 10 vezes na mesma tecla. Se ela não fez, eu posso perguntar como é que ficou o seu cabelo da última vez que nós fizemos mecha e nós não fizemos tratamento. Realmente ele fica ressecado. Então, eu disse pra você, se a gente fizer tratamento, vai ter muito mais resultado. É assim, assim. Enfim, como que eu consigo esse histórico da cliente? Eu posso fazer isso através de uma plataforma, que no meu caso eu faço, né? Inclusive, vocês têm condição de ter plataforma individual. Quem quiser saber mais sobre isso também eu posso ajudar, mas vocês têm como fazer. Nath, eu não tenho nem condição de ter uma plataforma. Uma plataforma que eu digo é um sistema. Vocês podem fazer isso manual, vocês podem fazer isso por escrito. Por muito tempo, as minhas fichas de diagnóstico eram escritas cada dia que a cliente ia. E se eu fizesse 10 vezes o mesmo retoque de coloração, eu colocava lá 10 vezes a ida daquela cliente no salão com o retoque de coloração dela. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento sobre eu tinha uma memória, né, sobre aquele caso. É como se fosse um médico mesmo. Então eu tenho uma memória sobre aquela pessoa, eu sei exatamente o que ela fez, o que ela não fez, certo? Bom, deixa eu continuar lendo aqui. Eu penso como receberia então essa pessoa em casa, nós já falamos sobre isso, muito bacana, Nath, já passei por profissionais fazendo isso mesmo. A Júlia, olha, a Júlia é uma cliente e tá falando que já passou por problemas assim, né? Sempre faço fichas de anamnese igual aos médicos, exatamente. A ficha de anamnese, ela dá pra gente uma memória, né? Que a gente pode, de repente, não ter. Mas mais do que isso, a gente tem ali garantido as coisas que a gente já fez naquela cliente. Eu escrevo até coisas que a cliente gosta e coisas que a cliente não gosta. Para, por exemplo, eu não cair no erro de oferecer novamente uma coisa que ela não gosta. Dentro do meu salão, houve tempo, né? Não tenho mais o salão, mas houve tempo em que eu fazia ficha de diagnóstico até das coisas que a cliente gostava, tipo, não gosta de café, não gosta de chá de hortelã. Não, chá de hortelã eu não tomo, porque daí a gente parava de oferecer chá de hortelã para aquela pessoa. Então, são detalhes que fazem muita diferença no seu processo de fidelização. Que quanto mais você puder fazer, Nath, mas eu tenho poucas pessoas, não justifica. Quanto menos pessoas você tem, mais justifica, tá? Quanto menos clientes você tem, mais justifica você começar a fazer isso. Porque não justifica quando você tem você não consegue fazer quando você tem um número muito grande, se você não fez quando você tinha um número pequeno. Então começa a fazer desde já. Você tem um salão simples, você tem poucas clientes, começa a fazer desde já esse processo. Isso vai te ajudar muito quando você se tornar grande. Então você já vai saber o que você precisa fazer, o que você precisa anotar, o que você não precisa e assim por diante, tá certo? Isso tudo faz parte do nosso processo de marca pessoal. A gente tem que se ver, eu falo muito isso pra vocês. A gente tem que se ver como empresa, a gente tem que se ver como marca pessoal, a gente tem que se ver como independente dos salões. Então nós somos cabeleireiros autônomos, já tem lei para isso, né? Isso não significa que a gente tem que passar por cima dos salões. Só quem teve um salão sabe a dificuldade que é, então a gente tem que ver o lado do salão e a gente tem que acrescentar, a gente tá ali para acrescentar. Então, procurar entender a sua marca pessoal, procurar entender como que você tem sido como profissional, cabeleireiro e profissional da área da beleza, faz toda a diferença, né? Bom, já falei sobre isso, né? Por que importa esse processo de atendimento? Só pra gente já ir finalizando aqui a nossa live. Por que é tão importante esse processo de no processo de fidelização, por que é tão importante o atendimento? Principalmente esse atendimento de escuta, esse atendimento emocional, esse atendimento de entrega. Porque a cliente, ela se sente valorizada, ela se sente acolhida. E isso
as pessoas estão pouco acostumadas a se sentirem. Isso em qualquer lugar. Ela vai num shopping, ela vai comprar alguma coisa, ela sempre se sente mais um número. Ela vai num banco, ela vai... Em qualquer lugar que a gente vai hoje, a gente meio que tem essa sensação, né? Eu sou um número e o que eles querem de mim é o meu dinheiro. Então, se você puder fazer com que a sua cliente se sinta mais acolhida, mais valorizada, isso vai diretamente interferir no que você vai receber dela, no dinheiro que você vai... você está plantando uma coisa que você vai colher. Então, no dinheiro que você vai receber, nos serviços que você vai vender, é assim que vai funcionar. Ela vai te entregar aquilo que você quer com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Entende? Bom, estamos aqui chegando no fim da nossa live. Eu vou passar para vocês a dica prática do dia. Então, para quem está assistindo hoje pela primeira vez, todos os dias nessa série de 10 lives, nós estamos na 8ª, hoje, né? Completando a 8ª live já. Só tem mais 2, quinta e sexta. Amanhã e sexta-feira, às 8h30 da manhã, ao vivo aqui no Instagram. E todo final de live eu tenho dado uma dica prática. Por que eu tenho dado essas dicas práticas? Porque eu gosto de ação. Eu acho que a gente tem que ouvir, que a gente tem que estudar, mas a gente também tem que agir. Então, por isso eu resolvi sempre dar essas dicas no final, para que vocês já façam de alguma maneira alguma coisa nova, para que vocês consigam já ter esse tipo de ação, ter esse tipo de atitude. Às vezes a gente escuta uma aula, escuta uma live, né, que a gente tem escutado muito, e a gente não consegue nem... a gente entende aqueles conceitos, mas a gente não aplica aqueles conceitos no nosso dia a dia, né? E por isso que eu resolvi fazer uma dica prática por dia. Então, só antes da dica prática, últimos recadinhos. Grupo do Telegram, é só vocês clicarem na minha bio e clicarem no Telegram Jornada da Fidelização. Lá vocês conseguem acesso a todas as aulas que vocês perderam e podem assistir o horário que vocês quiserem. Às vezes não dá para vocês estarem aqui comigo ao vivo, mas vocês conseguem assistir por lá. Tem conteúdo sobre a consulta, sobre esse processo de diagnóstico que nós falamos hoje. Tem uma aula super legal sobre os detalhes dentro do atendimento, o que é detalhe, o que é atendimento. Enfim, tem um monte de material legal lá para vocês. Então é só vocês acessarem o grupo do Telegram, que lá dentro tem o link. E a gente tem a nossa principal aula, que vai acontecer no dia 2/7, 7h30 da noite. Essa aula não vai ser aqui no Instagram, tá bom? É uma aula fechada porque é um webinário. Então é uma sala fechada, só comporta aquele número de pessoas. Então, para vocês participarem, vocês precisam fazer a inscrição. Essa inscrição tá no meu site, que é natalialima.com.br/inscrição. E também tem lá no Telegram e também eu vou colocar aqui no Instagram para vocês, tá certo? Então, se vocês quiserem participar dessa aula, Nath, o que você vai falar nessa aula? Essa aula eu vou dizer as coisas que eu faço, detalhe do que eu faço para fidelizar. Como que foi a minha carreira até aqui? Por que eu tenho clientes fidelizadas? O que eu fiz? Então, ela serve para quem não tem cliente, porque eu vou explicar desde o comecinho quando eu não tinha cliente. Eu não tinha nenhum cliente, como é que eu conquistei esses clientes. Ela serve para quem já tem cliente, porque eu vou explicar para vocês como é que eu fiz a manutenção desses clientes ao longo desse tempo. E como é que eu mantenho essas clientes até hoje, tá certo? É isso que nós vamos falar nesse dia 2/7 e eu espero todos vocês lá, tá bom? Então vamos lá para a dica prática do dia. Inclua uma única coisa, pelo menos. Existe um livro que chama A Única Coisa, que é um livro sobre foco, e fala que quando a gente aplica pelo menos uma única coisa bem feita, é muito melhor do que a gente pensar em 10 coisas novas e ficar tentando aplicar aquelas 10 coisas. Então, por isso que a dica de hoje é: aplique uma única coisa bem feita no seu atendimento que o seu cliente sinta benefício direto. Então, que o seu cliente seja beneficiado com isso. Então, pensa aí, o que eu posso incluir no meu atendimento? Lembra que atendimento é ação, é atitude, não é estrutura, né? Então, o que eu posso incluir no meu atendimento que vai impactar diretamente a vida do meu cliente? Não precisa ser uma coisa sofisticada, às vezes uma coisa simples faz com que impacte a vida do seu cliente de uma forma muito mais invasiva para o cliente, mas que demonstre muito mais amor, sabe? E é isso.
o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Nosso tema de amanhã é muito legal. Eu tenho falado no Telegram, mas hoje eu vou falar para vocês o nosso tema de amanhã, porque eu acho muito legal. Que é como ter uma carteira fidelizada e não depender sempre de novos clientes. Isso é um cenário extremamente atual. Existem muitos profissionais que dependem sempre de clientes novas, então eles sempre estão em busca, eles vão para um salão novo em busca de clientes novas, eles cobram do salão clientes novas o tempo todo. Então, como é que a gente faz para a gente ter uma carteira de clientes grande, mas a gente não depender sempre de novos clientes, certo? É sobre isso que a gente vai falar amanhã. Eu espero todos vocês. Quem quiser aí dar um print na nossa aula, mostra, lembra do que eu falei ontem, mostra para os seus clientes que você está estudando, que você está mesmo em quarentena, em constante evolução, em constante aprendizado. O seu cliente quer ver isso, ok? Então, beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.